Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Tribuna Livre e a palavra com o doutor Sandro, isso aí. O Senado, se a gente conhece um pouco a história do Senado, desde o surgimento dele na Grécia, em Roma, passando pelo o movimento iluminista, chegando nos Estados Unidos, no Brasil, que é um senador. O senador é um homem, na tradição dessa construção desse Senado, um homem pensante. É um líder, é um estadista, é um homem que pensa a nação, é um homem que constrói e conduz a nação. Hoje nós estamos precisando de senadores dessa estatura, que possam pensar o Brasil, que isso aqui um dia desses. Possam pensar a organização do Estado, que possam reformular as leis para conduzir o Brasil a patamares de civilização melhor. É isso que nós estamos carecendo. Pessoas que tenham essa visão republicana, uma visão pública, uma visão amadurecida do seu papel social, né, de um homem que coloca a sociedade, o país, o povo em primeiro lugar. Tem os interesses que hoje nós estamos vendo destruindo e corrompendo o Congresso Nacional, pessoas que não têm essa visão, essa perspectiva de poder. É isso que nós estamos precisando. Eu, como um senador do Acre, eu vou ter a atuação em prol do nosso Estado. Transformar, auxiliar, desenvolver economicamente e fortalecer a presença política do nosso Estado no Senado Nacional. No entanto, eu serei um senador também que vou procurar me qualificar e encontrar o meu espaço para pensar a nação brasileira também. Para encontrar soluções éticas para o país, que hoje o grande mal, se alguém disser que é econômico, é político, é outro, eu não acredito, o grande mal do nosso país é ético. Se nós construirmos uma nação, refundar nessa nação, nós estamos precisando de uma refundação do Brasil. E nós vamos passar por isso com a renovação de pessoas éticas, qualificadas, que tenham esse pensamento maior, que pensem melhor o Brasil. Os privilégios nos poderes, o senhor é advogado criminalista, acompanha, um homem de leitura, a gente está vendo nos poderes, como é que você está vendo nenhum essa questão? Poder pode ter excesso, poder tem que controlar poder, tem poder que quer ser melhor do que o outro, tem poder que quer dirigir o Brasil sozinho, não existe isso. Poder tem que controlar poder. Eu sou favorável... Que poder é esse que está querendo controlar o Poder Judiciário, por exemplo, está querendo se imiscuir em coisas que não competem a ele. 9 pessoas quer substituir 500 pessoas eleitas pelo povo, mas pela fragilidade dos líderes do Congresso Nacional, do Senado, do deputado, que permite que isso aconteça. O Supremo tem que ficar no seu lugar. O Poder Judiciário tem que cumprir a sua missão, o Executivo cumprir a sua, o Legislativo a sua, e ter pessoas que cobrem isso. Você fica no seu lugar porque nossa República é dividida dessa maneira. Você não pode querer usurpar a função de outros poderes. Querer legislar, por exemplo. O Poder Judiciário muitas vezes faz isso. Porque todos estão corrompidos ali no Senado Nacional, no Congresso, acusados de uma corrupção, acusados de um esquema. Como vai ter força moral e ética para se impor como um legislativo? Nós estamos precisando de pessoas que possam pensar de forma mais independente. Ô Santos, eu queria fazer uma pergunta aqui, mais dirigida aqui para o coronel, que pretende governar o Estado. Você aqui elencou uma série de carências que, dada a ausência delas, o Acre mergulhou numa onda de insegurança pública. Se amanhã tivesse aqui o secretário de Educação, diria que não fez melhor pela educação, porque falta recurso. O secretário de Saúde diria a mesma coisa. O senhor tem noção do que seja o orçamento do Estado do Acre? Claro. E como dele tirar, sem ser em detrimento da educação pública, que para mim essa é a prioridade número 1 do país, porque parte da insegurança pública decorre de um povo mal educado, de um povo embrutecido. O orçamento público do Acre daria para atender a segurança pública na visão que o senhor tem? Sim, nós teríamos que dar prioridade para a segurança pública. Nós temos, por exemplo, o custeio da Polícia Militar hoje em torno de 7 milhões, aí a gente olha para a mídia, é o dobro disso. A gente vê hoje que o Estado está inchado com cargos comissionados com SEC. Se você verificar que se nós cortarmos pelo menos 50%, inicialmente, 50% de tudo isso aí, de pessoas que estão ali simplesmente porque estão balançando bandeira ou estão aqui no Facebook para te ofender pessoas de bem, que tem pessoas que ganham SEC, carro comissionado só para isso. Ah, é? Sim, nós sabemos disso. Então, se nós começarmos a cortar esses gastos,
e começarmos a investir também no nosso estado na questão da produção, seguir a cadeia produtiva como deve ser, não se pode criar o peixe da Amazônia, o Dom Porquito, todas essas coisas, se nós não temos produção. Porque tudo fica caro, é por isso que fala. Porque toda a alimentação, que é o subsídio ali, a parte básica, para que aquilo ali venha a crescer, vem da onde? Da soja, do milho, da ração, que vai ser buscado lá em Porto Velho, que vai ser buscado em São Paulo, em outros estados. Então, Rondônia é hoje um dos maiores produtores de soja, de grão, de queijo, dessas coisas. Então, eles podem ter indústria. Não tem como vir indústria para o nosso estado se nós não temos, primeiramente, o básico. Porque até a indústria depende da questão da cadeia produtiva da produção, do homem do campo, do pequeno produtor e do agronegócio. Vai dar continuidade. Certo. Eu tenho que ter isso para também fazer com que eu tenha dinheiro no orçamento. Agora, o Estado hoje está inchado. O senhor está falando na área econômica. Sim, e até porque tem a ver com o orçamento. Não, perfeito. Como é que o senhor está vendo esse desenvolvimento sustentável tanto pregado aí pelo atual governo? É falido. Veio da política de florestania. Né? O primeiro governo que iniciou isso era o governo da floresta. Não valorizou o homem, não valorizou a produção. Nós tivemos agora o COP23, onde foi determinado lá, foi negociado novamente a nossa parte de recursos naturais, no que tange a questão da proteção. Foi negociado por 100 milhões. O nosso desenvolvimento... Sim, os 100 milhões aqui... Foi negociado pelo quê? Nós temos aqui um museu que está custando 32 milhões. Então foi negociado a economia do nosso estado, o desenvolvimento do nosso estado, o bem-estar do nosso povo por 2 museus. O valor de 2 museus. E como é que você vê essa questão de desenvolvimento do Acre atual? Eu vejo que nós não temos que sair desmatando tudo, destruindo tudo em nome de uma economia, sem saber que isso vai dar certo. Nós precisamos compatibilizar com responsabilidade os interesses da economia, da produção, com essa tradição do nosso Acre de preservação das florestas, que não pode ser algo irresponsável. Só para o oba-oba, para a sociedade, dizer que a partir de hoje nós vamos destruir tudo, vamos colocar gado, vamos fazer produção disso. Tem que haver uma possibilidade de conciliar com seriedade isso. Você é contra o plantio de soja no Acre? Não, sou favorável. Eu conheço, inclusive, empresários que já conversaram comigo, que têm soluções perfeitamente possível de desenvolvimento do nosso Acre, aproveitando terras que já têm campo. Degradadas, né? Terras degradadas para produção. Pessoas que poderiam estar na ponta vamos dizer, da liderança desse desenvolvimento econômico do Acre, mas que, infelizmente, não foram descobertos ainda. Eu conheço vários deles capazes de dar uma contribuição econômica relevante para o Acre, preservando nossas florestas e proporcionando uma Na sua opinião, econômica. Só para eu entender bem, na sua opinião, hoje, e pode ser estendido também para Exato. Então, uma réplica. Hoje, o governo preserva mais do que desenvolve? Na sua visão? Olha, o que a gente escuta muito das pessoas é essa questão da preservação sem a possibilidade de produção e desenvolvimento. Isso aí é algo que tem irritado a sociedade acreana, irritado produtores, dos menores aos maiores, vendo isso como um obstáculo ao desenvolvimento do estado do Acre. No entanto, não pode ser assim uma sanha, um cupim destruindo todas as florestas para atender interesses de empresário. Na minha forma de ver, o Acre não pode entrar numa dessa daí, que eu acho um caminho perigoso. Certo. Vamos ver o cenário mundial, Brasil e Acre. Tem um instituto chamado IUCN, que é o Instituto de Conservação da Natureza, da Suíça. Ela é um órgão sério, e ela diz, ela fez um estudo e dá a representação de proteção de cada país. O Brasil protege em torno de 30%. Os demais países que são desenvolvidos e que nos obrigam a manter o ambiente intocável, 10%. E desses 10% que eles protegem, vão trazer com os Estados Unidos. As áreas que eles protegem é o Alasca, é os desertos, são terras que não são produtivas. Aí nós vamos aqui para o Acre, 80%.
Preservado? Preservado. Mais. É mais. Não, mais. 80% pela lei, né? Aí você pega, nós temos 20%. Desses 20% que nós temos, esses 20% que nós temos, que pode ser utilizado para preservação e que não vai tocar em nenhuma árvore, ainda vamos estar dentro do cumprimento do Tratado de Quioto, que foi feito pelo Brasil, que só que ninguém cumpriu, né, lá do Rio 92. Mas olha só, desses 20%, só 13% está sendo utilizado. E os outros 7%, que representam em torno de 1 milhão de hectares, podem ser utilizados para a produção agrícola e principalmente para desenvolver a agricultura familiar. 1 milhão de hectares é a reserva de Chico Mendes. Então isso seria ter o agronegócio e a produção familiar com o pequeno produtor de maneira sustentável, sem problema nenhum. Recentemente, o presidente da Federação da Agricultura fez duras críticas ao governo sobre a questão Ele conhece, da ele sabe expansão. muito. Conhece muito, o Açoeiro. Sim, eu li a reportagem. Ele, inclusive, chegou a dizer que os grandes empresários que vieram para o Estado ajudar a promover o desenvolvimento, hoje estão fazendo um retorno às suas origens lá. Isso tem alguma coisa... O Acre está indo na contramão do Brasil. O Brasil é considerado o celeiro do mundo. Do agronegócio. O agronegócio. O agronegócio, a agricultura. Porque o que o Brasil produz hoje dá para sustentar mais de 1 bilhão de pessoas. 3 vezes a população do Brasil. Mas o fato e nosso Estado está indo na contramão. Mas não é um contrassenso o fato, por exemplo, do Acre estar indo na contramão e, ao mesmo tempo, você vê o incentivo do governo à agroindústria, como peixe, como Acre, aves. Ele quebrou a cadeia produtiva. Ele quebrou a cadeia produtiva. Primeiro nós temos que... Sim, a gente vê isso e, de repente... Deixa eu entrar nesse debate aí. Embora alguém ache que eu serei extravagante no que eu vou dizer, mas não tem problema. Evite a extravagância. Evite? Não, tem que ser extravagante. Eu acho que é demasiado... é demasiado se exigir no Acre a preservação de 80% das nossas florestas. E por que acho que é demasiado? Porque nos outros estados só são... A legislação é só 50%. E por que eu acho que é demasiado? Porque os países que estão ameaçados pelo efeito estufa, pela elevação da temperatura, pelas condições já climáticas, devoraram 95% das suas florestas. Eu acho que é demasiado por isso. Quantos por cento o senhor acha que deveria ser? Não. O que eu acho é o seguinte. Ele responde depois isso aí. Eu acho o seguinte, qual é a minha opinião? Se é para preservar o território acreano de 80% de floresta, pague-nos para que nós sejamos os guardas florestais. os guardas florestais com riqueza. Com riqueza. Aliás, nesse particular... Com riqueza. Nesse particular, existe uma proposta de um cidadão que melhor discutiu essa questão da preservação da Amazônia, foi um amazonense chamado Samuel Benchimol. Agora, a gente preservar 80% da floresta para um povo miserável viver num estado para satisfação de europeus e de escandinavos, eu não concordo. Narciso, permite responder a sua indagação. Concordo com você. Coronel, existe já feito um zoneamento agroeconômico ecológico. E aí sim eu defendo. Há terras no Acre que não pode se mexer, porque vira um deserto. Pode ver em Manso Lima. Isso é verdade. Não pode tocar em nada, é deserto. Mas tem um estudo sobre isso. Há manchas de terras mais férteis do Brasil aqui no Acre. Então, essa vamos fazer agricultura. Perfeito. Exatamente. Essa vamos usar. Essa que não pode mexer, é intocável. Então, esse zoneamento agroeconômico ecológico é que permitiria ter uma visão clara e aí sim não afetar a preservação ambiental, né? E ao mesmo tempo desenvolver. O Narciso tem absoluta razão. O maior poluidor é a miséria. É a miséria. É a maior poluição que existe no mundo, é a miséria.
muita gente fica achando ruim porque comparamos com Rondônia. Não sei em outros aspectos, mas em termos econômicos, sim, Rondônia avançou muito mais que nós. Mas a miséria avançou muito também em Rondônia. Não sei se é igual a nossa. Periferia de Porto Velho é algo descomunal de Eu miséria. estou falando em economia, em dados econômicos. Lá cresceu muito. Entendeu? Então esse zoneamento é uma... São dados que os senhores trouxeram que merecem ser debatidos, dialogados, construídos, sem dúvida alguma. Não é preservar por preservar. Nós temos que pensar no desenvolvimento econômico também. Agora, eu não sou partidário, por exemplo, de pensar só na economia. Nós temos que pensar também na sociedade, nós temos que pensar também na preservação ambiental, nós temos que pensar também do homem em contato com o meio ambiente, essa relação de homem e meio ambiente, ecologia. Isso eu não vejo como bandeira de esquerda, eu vejo como uma necessidade da convivência humana. Doutor Santos Moura, mas a zoneamento diria eu não isso. sou agricultor, não vivo envolvido no meio agrícola, mas eu vou fazer aqui uma confissão ao senhor, que eu tenho absoluta convicção. Eu já plantei e preservei mais árvores do que muito vagabundo ecológico que vive fazendo... Na praia de Ipanema. Olha, deixa eu só relatar aqui uma situação. Eu falo um pouco de agricultura porque o meu avô foi um dos fundadores aqui da Estação Experimental. A Estação Experimental tem esse nome aí porque era uma estação... Sim, mas eles... Eu não era nascido quando ele perdeu o primeiro filho e foi para Cruzeiro do Sul. Exatamente. E foi para Cruzeiro do Sul, onde ele foi a primeira pessoa a plantar o Guaraná no estado do Acre. Então eu sou neto de agricultor. Então eu conheço um pouco, eu sei isso, porque quando eu morei o tempo que eu estava lá, ele é conhecido, o senhor conheceu ele. Claro. O meu avô chamava-se João da Horta. Sim, conhecidíssimo. João da Horta. Conhecido por quê? Porque era uma pessoa que plantava tudo, ninguém fazia enxerto como ele. Fazendo essa confissão aqui, eu estou me envelhecendo. Certo. Era meu amigo. Sim. O seu avô era meu amigo, meu amigo querido. Quer dizer, eu estou me envelhecendo muito, né? Eu estou chegando quase à tua idade. Daqui a pouco nós estamos tudo em família aqui. Eu queria só introduzir aqui uma questão que eu acho que é importante, que o tempo já está se exaurindo, as candidaturas a nível nacional. Que a gente tem uma situação num tabuleiro, né? Eu queria ver a avaliação do Sanderson como candidato ao Senado e a sua também, nesse cenário nacional que se apresenta para 2018. No cenário, como seria o seu ideal de candidato? Tem perfil, já tem nome? Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil que eu posso dizer de centro. Eu não sou uma pessoa de direita e nem sou uma pessoa de esquerda. Dizem que não existe de centro. Claro que existe, é uma forma de pensar. Eu vejo que a direita tem um aspecto importante, que é o aspecto do desenvolvimento econômico, se preocupar com isso. E a esquerda também tem algo importante, que é pensar a sociedade, pensar a cultura, pensar o povo. Não se pode desenvolver a economia sem pensar nos programas sociais que são importantes também. Até nos países mais ricos isso existe. Então eu me considero uma pessoa de centro. Se tivesse um pensador, um estadista, um líder que se posicionasse nesse campo, para mim seria o ideal. Agora, o Geraldo Alckmin, por exemplo, agora se vier a se polemizar, vamos supor que dê em segundo turno Lula e Bolsonaro. Aí meu critério é objetivo, é o menos corrupto. Eu não votaria assim no Bolsonaro por uma paixão por ele, pelas ideias dele. Eu colocaria um critério objetivo para mim, entre Lula e Bolsonaro, o menos corrupto. Seria claro para mim isso aí. Coronel, o senhor já está com o Bolsonaro, né? A mesmo nossa, partido, né? A nossa relação veio do Exército, né? Então, de 1991, quando eu ingressei no Exército, algumas pessoas hoje que fazem parte do gabinete dele, que foram pessoas que eu trabalhei junto, então a aproximação veio daí. Eu acredito que o Bolsonaro hoje, ele é o que o Brasil precisa para sair dessa... Aí, né? Olha, a questão do armamento... Eu acho tão perigoso. A questão do armamento, eu penso que é um instrumento de democracia. O armamento é um instrumento de democracia. Tanto é que os Estados Unidos não abrem mão dessa... A gente vê uma discussão no trânsito aqui, tão touro, se tiver todo mundo armado... Mas não é todo mundo armado. Olha só, o que se defende é o direito de quem quiser poder portar arma. Mas essa pessoa que... Se eu quiser hoje comprar arma, mas esse que quiser... Mas esse que quiser, ele vai ter que passar por critérios de avaliação psicológica,
critério de avaliação técnica. Mas hoje é feito, né? isso. Sim, mas hoje é feito, e por que que só tem arma na mão dos bandidos? Por que que o cidadão de bem não tem como se defender? Olha, vamos lá para a minha época. Tantos e tantos anos tem que renovar novamente, que não dá experimento para não porte. A licença para ter em casa devia ser definitivo. Não, eu acho que o tem. Pelo menos 10 anos. Eu acho que não tem que ser definitivo, não. Tem que ser. Porque você pode estar bem psicologicamente hoje, e daqui a 2 anos você pode estar com outro pensamento. Então, tem que ter essa avaliação. Astério, eu sei que o tempo está curto, mas me dá só para dar um exemplozinho que eu não podia esquecer. 30 segundos. O Márcio vai ter que dar o jeito dele. Aí pronto. Você me permite só aqui tecer 2 comentários aqui que eu queria agradecer. Não, você não vai falar. Então tá. Porque eu não podia deixar de agradecer aqui o Bocalon, né, que é a pessoa que tem acreditado nessa jornada, nesse projeto, está nos ajudando nisso, né? Uma peça fundamental, né? E o Alan Rick também, inclusive agradecer pela defesa que ele fez a meu respeito esses dias, eu acompanhei na imprensa. É um excelente deputado, tem perfil para ser senador, se ele quiser, e a bandeira dele não é uma bandeira comum. É uma bandeira difícil de defender, que é a família, diante da situação caótica que encontra a questão ética do nosso país. Deixa eu dar só com um exemplozinho para os dois. Sim. Que, de qualquer forma, no enfrentamento das candidaturas tradicionais, pelo menos, vocês se apresentam como novo. Ou com proposta nova, ou que qualquer nome que se lhe dê. Mesmo neste vendaval de denuncismo que tomou conta do país, há 3 meses houve uma eleição no Amazonas. O mais velho dos políticos em atividade no Amazonas é Amazonino Mendes. O segundo mais velho é Eduardo Braga. Saíram os 2 candidatos a governador. Com mais 9... E uma reca de novos advogados novos, empresários novos, professores novos, tudo em nome do novo. Essa chegou a nossa vez, porque a velharia vai ter que ser jogada de escanteio. Veio o segundo turno. Ficou os 2 velhos, os novos não chegaram lá. Aí no segundo turno, o mais velho ganhou. Então, você vê que a cabeça do cidadão brasileiro, e tem um livro escrito sobre isso, é diferente da cabeça do eleitor brasileiro. Era só essa... Ok, chegamos ao final do programa. Quero agradecer a audiência de todos. A gente vai dar oportunidade... Na verdade, Coronel e Dr. Sanders, a gente encerra o programa, você vai, assim, em 30 segundos, contar um fato que você considera importante. Narrar uma frase, um pensamento ou um fato da semana. Né? Começar aqui com o Narciso, que eu começo muito com o Osmin. Começar com você. Qual é o fato que marcou a semana? Político ou não? Em homenagem aos novos, aos candidatos novos, uma frase que parece um pouco assim, chula. Narciso é do tempo da frase. Mas como é de autoria de Queiroz, aí passa a ter responsabilidade, né? Ela disse sabiamente que políticos e fraldas devem ser trocadas de tempos em tempos e pelo mesmo motivo. Tá bom. Só agradecer ao meu amigo vereador Emerson Jarudi, um exemplo de juventude. Qual é o partido, Emerson? É o Livres. Também está caminhando com a gente. Está na oposição. Não, na independência. Como é? Independente. Qual é o partido dele? Livres. Livres? Sabia não? Sim, Coronel, continua. Olha, eu vou terminar com a seguinte frase, que eu não lembro nem de onde veio essa frase. Narciso, ele sabe, diga. Mas ela diz assim, o seu adversário fraco lhe enfraquece. E o seu adversário forte lhe fortalece. Então, que Deus nos abençoe aí nessa jornada, porque o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Essa daí dele, eu acho que foi da batalha da Guerra do Paraguai, não foi não?
Não se meta na guerra dos outros. Eu vou ficar aqui com os gregos, como eu gosto dos gregos. Demóstenes, orador grego, dizia assim, confrontando o próprio povo nas ruas de Atenas. Esses políticos que estão aí, ó atenienses, são vocês que os elegem. O problema não é deles, o problema é de vocês. Claro. Melhorem-se e vocês verão no comando da pátria pessoas da estatura de vossos pensamentos. Então nós precisamos disso, que o povo também acorde, melhore-se, aperfeiçoe-se, para poder eleger pessoas que possam conduzir essa nação. Resolveria o problema. Osmir, foi ótimo. Não, eu vou... Um pensamento aqui não é frase, nada. A preocupação, Narciso, que eu tenho hoje, e acho que deve ter todo homem de bom senso, com a insegurança jurídica que está sendo criada nesse país. O Supremo Tribunal Federal toma uma decisão... Rasga a Constituição. Além de violá-la constantemente, mas tomou uma decisão. Primeira instância segue aquela decisão, aí depois vai para o Tribunal Regional Federal, que modifica aquela decisão, contrariamente ao que decidiu o Supremo. Essa confusão é ruim, inclusive e acima de tudo, para a nossa economia. O fato que eu quero registrar aqui foi o Senado ontem votou, né, e já encaminhou para a Câmara o voto distrital misto, que deverá valer para as eleições de 2022, né, Osmir? É, um grande avanço. Voto distrital misto. Isso aí incentiva qualquer um a entrar na política, votar na política. Muito bom, porque aí o compromisso do eleitor com o seu político, ele é muito maior. E aí sai de sendo um pouco dinheiro a compra de votos. Distrital puro. Agora, depois de viver uma experiência, né? Isso. Obrigado pela audiência, ficamos por aqui. Tenha um bom final de semana. Boa noite.